Pessoal, 2 avisos. O primeiro aviso, antes da gente começar, é o seguinte: vai aparecer aqui já um QR Code e um número para vocês enviarem as perguntas. A gente vai fazer essa mesa redonda que vai ser nos mesmos moldes do Café com Palavra. Então, quem já veio aqui para um evento da juventude da igreja, né, o Café com Palavra, sabe mais ou menos como é que acontece. A gente vai fazer algumas perguntas para os convidados, no intuito de introduzir o tema, de introduzir a temática. E, posteriormente, vocês terão a oportunidade de mandar perguntas diretamente para eles. E aí a gente vai tentar responder o máximo de perguntas que a gente puder, tá bom? Então, vamos dar início. Eu gostaria de pedir para que o presbítero Diogo começasse com uma oração, para a gente poder iniciar a mesa redonda, e em seguida a gente faz um momento de apresentação dos convidados. Oremos. Ó Deus, nós te bendizemos após um momento de culto maravilhoso, após termos ouvido a pregação da palavra e termos sido alimentados por ti, Deus. Nós te pedimos que o Senhor continue conduzindo esse momento, que ele seja igualmente edificante, que o Senhor use essa oportunidade aqui para despertar-nos cada vez mais para a missão e para a importância da igreja local nesse contexto, Deus. Usa as nossas vidas e direciona-nos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, hoje nós tivemos a pregação do pastor Cal Garcia e agora nós vamos começar esse momento de mesa redonda para falar um pouco melhor sobre alguns aspectos e características das missões. E aí, para isso, nós convidamos o nosso presbítero Diogo, creio que todos vocês conhecem, Marília, para traduzir o pastor Cal Garcia, que veio dos Estados Unidos como nosso convidado, e o reverendo Levi, que está fazendo missões em Guiné-Bissau. E para a gente poder começar o assunto, eu gostaria de começar perguntando para o presbítero Diogo o seguinte: muitos sabem a importância do contexto missionário, das missões transculturais, e muito se pensa sobre missões fora do Brasil, fora de João Pessoa, mas eu queria, presbítero, que você pudesse começar explicando para a gente qual é o papel da igreja local na questão da missão, e se para ser missionário necessariamente um membro precisa sair do universo da igreja local, ou se existe alguma possibilidade do membro da igreja local ser missionário sem transpor essa barreira transcultural. Ok, começamos então. Eu cresci em uma igreja evangélica e cresci ouvindo a seguinte coisa: que para fazer missões, ou você vai, ou você contribui financeiramente, ou você ora por isso. Era como se fossem 3 alternativas diferentes e você se engajava na missão a partir de uma delas. E a gente sabe que essa é uma forma equivocada de pensar a igreja local e de pensar a missão também. Porque a missão, ela não nos dá essas alternativas. Deus chama a todos nós para nos envolvermos da missão, pelo menos dessas 3 formas. Haveria outras também, mas todo crente é chamado para se envolver na missão a partir da sua igreja local, indo, contribuindo e orando. Você não opta por uma ou outra, mas você cresce em todas essas estratégias e em outras estratégias também. Então, dito isso, eu acho que o que a gente precisava entender é algo que foi dito pelo pastor nessa manhã na pregação, e eu acho que é o fundamento mais importante para a gente entender essa discussão. É que a igreja local Vamos então retomando aqui. Dá para ouvir? Talvez seja um pouco de retorno mais, né? Para a gente que está aqui. O que eu estava aqui falando, que ela não conseguiu passar,
eu vou aqui repetir rapidamente. É que você não tem essa opção de fazer missões indo ou contribuindo ou apenas orando, mas que como crente em Cristo, membro de uma igreja local, você é chamado para se envolver na missão, indo e contribuindo e orando e lançando mão de outras estratégias que Deus vai dando a gente à medida em que a gente caminha com Cristo nesse desejo de pregar o Evangelho. Era basicamente isso que nós tínhamos discutido na primeira parte. Agora, o que eu acho que é o fundamento mais importante da gente entender dentro desse contexto que você perguntou, é que a igreja local é a expressão mais essencial da missão. Talvez esse seja um paradigma diferente também, porque eu cresci aprendendo que a igreja era uma coisa aqui e a missão era outra coisa lá longe. E biblicamente pensando, ou biblicamente analisando a questão, não é assim. A igreja local, ela mesma, por si só, independente das suas estratégias evangelísticas, independente do seu investimento, ela por si só, uma igreja centrada no Evangelho, ela por si só é a expressão mais essencial da missão. Então, todas as vezes que nós nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor, para pregar a palavra, o Evangelho está sendo pregado e isso é missão. Isso é um testemunho na cidade. E nós vamos ratificando esse testemunho ao longo de semanas, ao longo dos anos. O Evangelho vai sendo anunciado na cidade. Como o próprio apóstolo Paulo diz, todas as vezes que nós nos ajuntamos para comer o pão e para beber o vinho, para celebrar a ceia do Senhor, a própria morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é anunciado. Então é importante que a gente perceba o potencial missional da igreja local. E não apenas nas nossas atividades coletivas, não apenas quando estamos juntos, proclamando o Evangelho em cada culto, mas o potencial missional de cada crente, de cada homem, de cada mulher convertido, centrado no Evangelho, que também desenvolve a missão 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde ele estiver, no trabalho, em casa, na família, no bairro. Ele é uma testemunha de Cristo. Ele é um missionário que também foi chamado, que também foi comissionado, que também tem a missão de levar o Evangelho adiante. O missionário não é apenas aquele que foi comissionado por Deus para ir para um campo transcultural longe. Todos nós que estamos em Cristo, que conhecemos o Evangelho, nós fomos chamados também para desenvolver essa missão aqui onde nós estamos. Os 4 cantos do mundo inclui também o lugar onde nós estamos. Não são apenas lugares longínquos, mas aqui mesmo, onde nós estamos, na cidade, à medida em que nós vivemos e que nós exalamos o bom perfume de Cristo, onde quer que nós estejamos, a missão também está avançando. Perfeito. Eu vou direcionar agora a minha pergunta para você, reverendo Levi. Mediante isso que o presbítero Diogo falou, você é uma pessoa, juntamente com sua família, que tem o privilégio de estar no campo, né? Que é um desejo de muitos que ainda não estão. E como você vive no campo missionário e tem experimentado na prática algumas dificuldades e algumas bênçãos também que somente o campo promove, eu queria que você dissesse qual tem sido o papel da igreja local, que no caso te enviou para o campo, né? Lá, qual é a influência, quais são os aspectos que te fortalecem, quais são os aspectos que te abençoam e como a igreja local pode ajudar um obreiro que está no campo missionário. Oi, então, pegando essa ideia que o presbítero Diogo nos apresentou, a missão ela não é feita apenas pelos missionários, a missão ela é feita pela igreja. Os missionários eles são parte da igreja. Então nós, no caso, seguindo aquela ideia que Jesus disse, né?
de fazer discípulos, começando a partir daqui e alcançando todas as nações, nós estamos em missão. Eu não estou lá sozinho, não estou sozinho com a minha família, mas a nossa igreja, ao mesmo tempo que está fazendo missão aqui na nossa cidade, no interior do estado, com as famílias missionárias que estão lá, no sul do país, também está fazendo missões em Guiné-Bissau, na África. E acho que isso é uma das bênçãos da missão, porque a gente pode ter certeza de que não está sozinho no campo missionário. De alguma forma, a gente está ligado a pessoas que estão com a gente em oração, em contribuição e também fazendo a missão, só que em locais diferentes. E isso acaba que Deus usa essa segurança, essa certeza em animar os nossos corações nos dias difíceis, nos momentos de dificuldades, saber que a gente tem uma igreja, que a gente faz parte de um corpo que está ligado, que está envolvido na obra missionária. Isso é muito bom. O fato da gente ser enviado, como a gente vê biblicamente isso acontecendo, a igreja de Antioquia é um bom exemplo disso, quando envia Barnabé e Paulo. Isso não isentou a igreja da missão, Aquela igreja, ela continuou participante da missão. E o erro que a gente muitas vezes cai hoje é pensar que a gente pode terceirizar a missão, ou pagar para missionários estarem indo fazer aquilo que nós devemos estar fazendo. E nós não podemos fazer isso. Ao tempo que nós contribuímos, nós também fazemos com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso ambiente do trabalho, essa questão missional, que a gente costuma intitular. Então, por mais que estejamos lá no campo, isso nos faz experimentar mais da graça de Deus. Acho que tanto na benevolência de Deus, quanto nas dificuldades também. Mas em tudo a gente tem a certeza de que o Senhor, Ele está conosco o tempo todo. E Deus revela também essa graça através do cuidado da igreja local, que é fiel, que se preocupa, que cuida, não só quando a gente está no campo, mas aqui também. E isso é uma bênção para a obra missionária. Certo. Pastor Carlos, na sua pregação, você citou o fato de que a sua igreja local, ela é bastante envolvida com missões. E nós estamos discutindo aqui a importância da igreja local para o envio de missionários, para as missões transculturais. Mas a minha pergunta para você é mais no sentido de qual a importância da parceria entre diferentes igrejas no envio e no avanço do reino de Deus para o campo missionário, para as missões transculturais. Yeah. So Acts 29 has been a catalytic organization for us to be a part of. Então, a Atos 29 tem sido uma missão catalisadora. We found that we can go further, faster when we have partners we're aligned Nós with. sabemos que nós podemos ir mais rápido e mais longe através de missões como a Atos 29. When we have theological alignment, Quando nós temos linhas teológicas iguais ou parecidas, missiological alignment, ou a linha missional parecida, it is quicker for us to do things for the glory é of God. mais rápido para nós fazermos coisas para o reino de Deus. I'll give you an example. Vou lhe dar um exemplo. We have a partnership in Cuba. Nós temos uma parceria em Cuba. It took us many years to get it off of the ground and going. Demorou muito tempo para a gente conseguir fazer com que aquele trabalho tivesse vida e estivesse andando. We had to work through the differences that we had.
Nós tivemos que trabalhar entre as diferenças e dificuldades que nós tivemos, and most importantly, see where we had alignment. mas principalmente nós precisamos ver o que nós tínhamos em comum. Now, as I've said, it was slow starting, Então, como eu disse, foi muito mais devagar para começar, but it's been a partnership we've enjoyed now for 16 years. mas tem sido uma parceria que nós estamos tendo por 16 anos. When I think about our partnership here in Brazil, Quando eu penso na nossa parceria aqui no Brasil, 6 years ago when we came here, 6 anos atrás, quando nós chegamos aqui pela primeira vez, God showed me and opened my eyes Deus me mostrou e abriu os meus olhos. to many ways we could be partners with the people in Brazil. Muitas formas que nós poderíamos fazer parte do ministério aqui no Brasil. Because we had great alignment. Porque nós tínhamos muitas coisas em comuns, nós estávamos alinhados. We had alignment theologically. Nós estávamos alinhados teologicamente, Our ecclesiology is aligned. nossa eclesiologia estava alinhada, So we can say, go. então nós podemos dizer, vamos lá. But I will tell you this. Mas eu vou te dizer uma coisa, When we do global missions, quando nós fazemos missões globais, we never come in and say, hey, let me tell you how you should do this. nós nunca chegamos aqui, ei, deixa eu te dizer como é que você deveria fazer isso. No, we come in and we see the right leaders to work with. Nós viemos aqui e nós observamos os líderes com quem nós trabalhamos, Like your pastor, como o seu pastor, that we have great trust in. o qual nós temos muita confiança. And we say, you tell us how we can serve you. Então, nós chegamos aqui e falamos, você nos diz como nós podemos te servir. Obrigado, pastor. E já tem uma nova pergunta para você, que seria o seguinte: como a igreja pode conseguir parcerias e investimentos para além da membresia dos membros da igreja local? Como a igreja pode conseguir parcerias e investimentos para além da membresia? The thing that has been most helpful for us O que tem sido mais válido para nós is through the partnerships we have around the globe through organizations like Acts 29. é através de parcerias e organizações como a Atos 29. But it's one thing to have partnerships, Mas uma coisa é ter parceria. and it's another thing to hear the voice of God speaking to you on where you should go. E outra coisa é você ouvir a voz de Deus e saber aonde Deus está te chamando. So it's always a matter of prayer for us first, Então, para nós, sempre a oração vem primeiro. and networking through partners we have around the globe. E aí trabalhar com o que nós já temos de parcerias pelo mundo. Just to see where we have that alignment and can get started. E aí ver se a gente tem esse alinhamento e aí podemos começar. Perfeito. Reverendo Levi, relate, por favor, uma dificuldade específica existente no campo missionário e como a igreja tem te ajudado ou poderia ajudar. Em caso de bênção divina nesse tempo, e um caso de bênção divina nesse tempo em Guiné-Bissau, ou seja, uma dificuldade e uma bênção. Eu acho que desde o começo, desde quando nós fomos enviados para lá, a nossa maior dificuldade tem sido em relação à língua, né? A aquisição da língua Fula, que é a língua mãe da nossa etnia. Pensando no nosso contexto, nós temos um privilégio muito grande de poder comunicar aqui na nossa cidade com qualquer pessoa e elas entenderem o que a gente está falando. E no primeiro ano que eu estive lá, eu me senti frustrado, porque você ser enviado para um local para fazer algo e não fazer isso, é como se você estivesse roubando as pessoas que lhe enviaram. E eu não conseguia falar de Jesus porque eu não tinha a língua. Eu não conhecia bem as questões culturais. E em determinada situação eu tive a oportunidade de adquirir alguns novos testamentos na língua Fula. Não era a língua Fula de Guiné-Bissau, mas era do país vizinho, com algumas poucas diferenças. E numa aula de Fula eu entreguei aquele Novo Testamento para o meu professor e pedi para ele ler João 3,16. E ele leu com uma certa dificuldade.
e me explicou o que estava ali. E naquela hora Deus me alcançou com um refrigério, com uma graça tão grande. Não por eu ter pregado o evangelho para ele, mas por eu ter entregue a palavra de Deus e ele ter entendido, ouvido no seu coração, na sua própria língua. Então acho que a nossa maior dificuldade nesses 5 anos e o que acabou levando a gente a aumentar o tempo, né, ou perder aquela perspectiva de 10 ou 12 anos, são as questões linguísticas. E a segunda pergunta foi um ponto positivo. É uma bênção, né, que você experimentou. Uma bênção é que, mesmo com essas dificuldades, Deus ele está agindo. Às vezes a gente sai para a obra, isso é muito importante, as ferramentas e tudo que a gente aprende, né, no seminário, nos cursos de missiologia, mas a gente não pode deixar para trás quem é que faz a obra, é Deus. Se a gente for pensar nas barreiras, nas dificuldades religiosas, culturais, econômicas, sociais, a gente vai perceber que as nossas ferramentas podem até causar alguma coisa, mas é Deus quem opera um milagre. E um dia antes, eu já contei isso aqui para os irmãos, um dia antes da gente sair da aldeia, um jovem me procurou e disse: Levi, pastor, um misto se converte. E já era de noite, eu estava cansado, eu pensei, vamos conversar? E ele disse, não pastor, um misto se converte. Eu disse, tá certo, vamos conversar, converse. E quando ele disse na terceira vez que eu entendi que ele estava dizendo, eu quero me converter. E ele é o primeiro fruto de 5 anos de trabalho, de evangelismo, de convivência. Então, aquilo também foi uma injeção de ânimo na minha vida. Você presta a sair da tabanca, da aldeia, né? Tabanca é como a gente fala em crioulo. Presta a sair da aldeia, olha para trás, 5 anos, o que é que eu vou falar lá na igreja? O pessoal vai perguntar, e aí, como é que tá? Quantas pessoas? E para a glória de Deus, uma pessoa se rendeu ao evangelho. E isso é muito animador, porque Deus ele está agindo. Mesmo com as dificuldades da língua, né? Mesmo com a nossa limitação, Deus ele continua agindo no meio dos povos. Amém. Para Diogo agora. Diogo, a gente sabe que a missão ela começa com o processo de evangelismo, né? Com o processo de evangelização das pessoas que ainda não foram alcançadas ou que já foram alcançadas, mas não se abriram ainda para o evangelho. E esse processo ele dá prosseguimento com a questão do discipulado, né? E aí a gente vai fazer um projeto agora daqui a alguns dias para a cidade de Mamanguape. E a pergunta gira em torno desse sentido, né? O que você sugere para realizar o processo de discipulado iniciado num projeto missionário com potenciais pessoas que sejam abertas ao evangelho? Ótimo. A gente sabe que é um desafio muito grande a tarefa do discipulado pessoal, não apenas em Mamanguape, que está em seus primeiros anos, mas mesmo numa igreja antiga, 50 anos, 100 anos, o discipulado pessoal ainda é um desafio grande. E o que precisa ser feito, tanto numa igreja nova, uma igreja jovem, quanto numa igreja mais antiga, se ela quer mesmo investir na prática do discipulado pessoal, é treinar os seus membros para que eles sejam aptos a isso. Quando eu falo de treinamento, eu não estou apenas falando num treinamento tipo assim, oficina de discipulado pessoal. Um culto bíblico com uma pregação bíblica centrada no evangelho, a cada domingo que isso acontece aqui, os nossos membros estão sendo automaticamente treinados para discipular outros, porque discipular não é outra coisa senão repartir o evangelho com uma pessoa que está também crescendo como discípulo de Cristo, né? Então você tem um culto bíblico, você tem a realidade do pequeno grupo, ou você tem treinamentos específicos com data de começar e data de terminar,
onde você pode oferecer ferramentas, onde você pode mostrar metodologias de como essas parcerias de discipulado pessoal podem se desenvolver. Então, veja bem, o projeto missionário de Antioquia é uma missão de curto prazo. A igreja de João Pessoa vai lá servi-los durante uma semana. Mas depois me parece que são os membros da igreja de Mamanguape que poderão levar adiante a tarefa do discipulado pessoal. E para que isso aconteça, penso eu que eles devem ser minimamente treinados, para além desse treinamento que eles já recebem continuamente a cada culto, a cada reunião do pequeno grupo, a cada atividade regular que eles têm lá. Ok. Pastor Cal, você acha que a obra missionária nos Estados Unidos ela precisa ser mais fortalecida? Como a igreja brasileira poderia ajudar os irmãos americanos? Very good, very good. Yes, I think there's two sides to that. Eu acho que há dois lados disso. I think the first one is being faithful where you are. Eu acho que o primeiro deles é você ser fiel onde você está. As I said earlier, the next Christendom will come from the south. Como eu disse, o próximo, what's the word? Cristandade. A próxima cristandade vai vir do sul. So I say be faithful with what God's given you because it will impact us. Então, o que eu diria para você é seja fiel porque o que você fizer vai nos impactar. And I would say the other side of that is we have partners in Spain. E o outro lado diz que eu lhe diria que nós temos parceiros na Espanha. That are sending missionaries to the United States to work with us. Eles estão enviando missionários para os Estados Unidos para trabalhar conosco. Where it is a relationship that is symbiotic, it's both sides working together. E é um relacionamento que vai ambos os lados. And so I think when we have an open mind that it's not just about America. Então vamos ter uma mente aberta, não é só sobre América, Estados Unidos. But it's about Brazil thinking how you can come to the North America and to Europe. Então não é, por exemplo, só eles vindo para cá, mas é como nós podemos ir para lá ou até para outros lugares, para a Europa, por exemplo. And I'm so encouraged when I was recently in Africa and met Brazilian missionaries in Mozambique. Então eu fiquei tão encorajado porque eu estava recentemente na África e eu encontrei com um missionário em Moçambique. So we both are faithful with what God's entrusted us. Então ambos, eu e ele, somos fiéis com o que Deus nos confiou. Ok. Levi, quais as oportunidades e desafios de servir no plantio de igrejas e educação simultaneamente? Que conselhos você daria a missionários servindo com foco em plantio de igrejas junto com atividades de desenvolvimento social? É um desafio grande porque a nossa preocupação principal, o objetivo do nosso projeto, o porquê nós somos enviados para lá é o Evangelho. A gente entende que as questões sociais, elas serão transformadas a partir do Evangelho, né? Uma vez que uma pessoa ela é transformada por Cristo Jesus, aquela transformação vai mudar a realidade dela. Ela vai parar de ser infiel nos seus negócios, no seu relacionamento com a esposa. Então isso já começa a transformar a sociedade. Se a gente faz o caminho inverso, a gente está apagando pequenos incêndios. E o nosso desafio lá no campo missionário é não se dedicar a esses pequenos incêndios apenas. Não deixar que os atendimentos de saúde ou a demanda da escola tome conta do nosso tempo a ponto da gente negligenciar a parte da pregação do Evangelho e do discipulado, toda essa coisa. A gente também envolve nessas atividades de educação e saúde a pregação, né? Sempre temos essa oportunidade.
mas falo das questões intencionais de fato, né? De você estar dedicado ali no estudo bíblico, no preparo da pregação aos domingos. Eu tive até compartilhando com o Renan, isso é uma das dificuldades, porque o fato de você estar num contexto diferente, às vezes o pregador, o plantador, ele fica relaxado nesse compromisso dominical que é tão importante. Então são esses desafios que vão nos acompanhando e que, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba relaxando e fazendo a obra negligentemente. Então esse cuidado, essa preocupação que a gente precisa ter, de deixar que o Evangelho ele vá transformando as outras áreas do trabalho. Ok. Presbítero Diogo, qual a importância da esposa e dos filhos entenderem o chamado missional de seu esposo ou pai? E o que fazer quando algum dos membros da família se opõe a esse chamado? Pergunta difícil essa, né? Pergunta de 1 milhão. Eu e a minha esposa sempre pensamos que o engajamento missional deveria ser um projeto da nossa família. Mesmo quando nós ainda não tínhamos filho, Arthur nasceu, a gente já tinha 6 anos de casados. E a gente sempre entendeu que o que daria sentido a um casamento de 2 crentes seria o engajamento missional. Não seria viajar juntos pelo mundo afora, ou ter uma casa bonita, ou sei lá o que mais. Mas o que realmente daria sentido ao nosso casamento seria nos engajarmos na missão. E dentro desse pensamento, algo que a gente também sempre viu como um desafio era como que a gente vai fazer para envisionar os nossos filhos e para fazer com que eles se engajem na missão com a gente e tenham o mesmo prazer que a gente tem e sintam esse mesmo desejo de se envolver cada vez mais e não vejam a missão como um empecilho para eles. Tipo, a missão está tirando meus pais de mim, né? Então a gente sempre pensou que a gente queria desenvolver a missão e nunca deixá-los de lado, mas tentar envolvê-los o máximo para que eles percebessem o quanto é bom viver em missão com Deus. E fazer isso de uma forma muito orgânica. Acho que não tem nada assim muito extraordinário, mas que eles realmente vissem isso em nós, à medida em que eles crescessem e vissem o quanto nós realmente gostamos de estar em missão com Deus, que eles fossem contagiados por essa paixão também. E eu penso que isso acontece naturalmente. Vivemos um período de pandemia e eu lembro do meu filho, a única queixa que ele tinha era: papai, onde estão os irmãos do PG que nunca mais vieram aqui? Então ele também sentia falta dessa dimensão da missão a partir do pequeno grupo, da comunhão que a gente desfruta com aquelas pessoas ali. E eu peço a Deus que Ele nos dê a graça de continuar produzindo esse ambiente favorável à missão, na qual os nossos filhos possam se encantar por ela também. Eu acho que ninguém consegue motivar outra pessoa diretamente ao que quer que seja. A motivação é algo muito assim, intrínseco de cada um, é algo muito pessoal. O que a gente pode fazer é produzir um ambiente favorável ao desabrochar dessa motivação. Então, eu não consigo motivar meu filho ao engajamento missional diretamente, mas eu posso tentar construir um ambiente familiar o mais favorável possível ao engajamento missional dele. E se um dia os meus filhos se opuserem à missão, ou não encontrarem prazer na missão, ou não desejarem se engajar na missão, o que é que eu vou fazer? O que é que eu pretendo fazer? Bem, eu pretendo continuar dando o exemplo, eu pretendo continuar sendo sal, eu pretendo continuar sendo luz, e pretendo continuar mostrando para ele que a missão não é um fardo pesado, a missão não é algo desagradável, mas que é apaixonante estar com Deus em missão. E espero que mais cedo ou mais tarde, debaixo da ação do Espírito Santo,
ele possa ser influenciado por isso e ele possa sentir o mesmo que eu e a minha esposa sentimos. Perseverar, então, seria a minha estratégia. Muito bom. Levi, você e Bruna sentiram essa dificuldade de membros da família? Houve uma certa oposição familiar, ainda mais porque, em tese, vocês estariam indo para um país menos desenvolvido que o Brasil, né? E se houve, como vocês lidaram com isso? Quando eu estava terminando o ensino médio, eu ia me preparar, estava me preparando para fazer a prova da Academia da Força Aérea e ser piloto. E meu pai era um grande promotor dessa ideia, né? Só que aí Deus muda os planos e me manda para o seminário. E um belo dia meu pai resolve perguntar pela prova, como é que estavam os preparos dos estudos, e foi um dia de UFC, literalmente assim, porque eu me vi ali diante, talvez, de um grande inimigo. E quando ele perguntou, eu disse: pai, eu não vou fazer mais a prova. E meu pai, cristão, minha mãe também, tive esse privilégio de servir num lar cristão. E meu pai disse: como é a história? Você não vai fazer mais a prova, você vai fazer o que da vida? Disse: pai, eu estou indo para o seminário. E ele pegou e disse: mas você acredita mesmo que a vida de pastor vai lhe sustentar? Eu disse: quem vai me sustentar é Deus. E depois daquela conversa, nunca mais houve outra conversa. E no lado de Bruna não foi muito diferente. Os pais, ela também cresceu numa família cristã, presbiterianos há muito tempo. E quando ela decidiu vir estudar no seminário da Juvep aqui em João Pessoa, o pai dela também foi um grande opositor. Mas ele, deu aquela liberação: vá que vou ficar esperando aqui na porta a hora que você vai voltar. E ela veio para aqui, daqui eu levei ela para a África, né? Deus nos levou para a África. Eu não vou dizer que ele está esperando até hoje, porque quando ele entendeu o plano de Deus na nossa família, ele se tornou um grande promotor, um investidor, né, da nossa família no campo missionário. Então eu acredito que o próprio Deus, ele nos dá sabedoria para lidar com essas situações, que por mais que a gente que esteja em lar cristão e os pais tenham contato com o evangelho, eles ainda têm aquele cuidado: ah, meu filho, mas por que você, em vez de ir para a África, não vai para a Disney, né, fazer missões lá, coisas desse tipo. E nós precisamos ter discernimento para não desrespeitarmos a autoridade dele, mas também não desobedecer a Deus. E temos a certeza que Deus, ele vai conduzir todas as coisas para a glória do nome dele. E a família, ela é muito importante nesse processo missionário, né? Tanto na questão do envio como do suporte, e como o Diogo estava falando, na questão dos filhos missionários. Por mais que a gente tenha inúmeras dificuldades em Guiné-Bissau, um país que está entre ali os 15 mais pobres do mundo, eu louvo a Deus pelo privilégio de poder criar Lucas, Rebeca e agora Beatriz, junto com a gente no campo missionário. Nosso pastor ladrão de filhos, o Renan, ele sugeriu várias vezes eu deixar o Lucas com ele antes de ir para o campo. Ele queria roubar o Lucas para ele. Mas eu disse: não, Lucas, vai comigo para o campo missionário. E é uma bênção, porque, como o Diogo disse, essa questão do ambiente missional, né? Do ambiente onde eles podem estar vendo a missão ser feita, onde eles podem ser participantes da missão. E meu desejo é que Deus chame eles também, para que talvez, se eu não vejo igreja surgindo naquela aldeia, Lucas possa, quem sabe um dia, ver esses frutos. Falando um pouco sobre essa questão dos filhos, recentemente houve um plantão pedagógico, acho que era esse o nome dado lá na escola de Arthur, né? Os pais são chamados a conversar individualmente com a equipe pedagógica, coordenadores, professores e tal. E aí lá vou eu.
com uma expectativa boa. Arthur é um bom filho, tira notas boas e tal. Mas algo que me surpreendeu foi o seguinte, a professora perguntou, vocês são evangélicos, né? Aí eu falei, sim, nós somos. Ela disse, eu não sou evangélica, mas eu sempre soube que Arthur veio de uma família evangélica. Eu falei, por quê? Ela disse, porque ele prega o evangelho todos os dias aqui na sala de aula. Glória a Deus. E a partir daquele dia, o meu maior desejo foi, meu Deus, como eu queria ser uma mosca na sala de aula de Tuco, para vê-lo, o que é que ele prega, né? O que é que ele fala, mas que felicidade saber disso, né? Que os nossos filhos replicam aquilo que eles veem na nossa igreja, na comunidade, na nossa casa, e que eles são missionários também. Muito massa. Duas perguntas agora para a gente encerrar para o pastor Cal. A primeira pergunta é a seguinte: como alguém que tem acompanhado a missão transcultural ao redor do mundo, quais são as principais dificuldades na disseminação do evangelho em países desenvolvidos e quais são as principais dificuldades na disseminação do evangelho em países desenvolvidos e quais são as principais dificuldades em países subdesenvolvidos ou pobres? I'll start with the difficulties in the more developed and countries that are more prosperous financially. Eu vou começar com países desenvolvidos. And actually, I'll contrast both at the same time. E na verdade eu vou estar contrastando os dois ao mesmo tempo, tá falando sobre os dois. When I go to Cuba, Quando eu vou para Cuba, and it's a communist country, e é um país comunista, and they tell everybody there is no God, I am your God, the country is your God. e eles falam, não há Deus, eu sou o seu Deus, o governo é o seu Deus. And so there are only underground churches. Então só tem as igrejas subterrâneas. So there's a present darkness where you see the need for the gospel. Então tem uma escuridão presente que você vê a necessidade do evangelho. Very impoverished as well. It's a very poor country as well. E é um país muito, muito pobre. And I contrast that with Spain. E eu vou fazer o contraste com a Espanha. You can get off of the plane in Spain, in Seville, Você coloca os pés lá na Espanha. and you say, wow, look at the history. Uau, olha a história. Look at the beautiful places. Olha que lugares bonitos. And everybody seems to have everything they need. E todo mundo parece que tem tudo o que eles precisam. But there's 1% evangelical presence. in the Mas há country. somente 1% de evangélicos naquele país. There's darkness in almost every single house. Há escuridão em quase todas as casas. So the need for the gospel in Spain Então, há necessidade do evangelho na Espanha and the need for the gospel in Cuba e a necessidade do evangelho em Cuba is because of a darkness é por causa de uma escuridão that only the light of Jesus can bring to que it. somente a luz de Jesus pode apagar. Ok, e a segunda pergunta é: quais são os benefícios, tanto para a igreja local quanto para a missão global, quando eles estão interligados? Quais são os benefícios, tanto para a igreja local quanto para a missão global, quando eles estão interligados? What are the benefits to the global church and to the organizations, like globally, like X29 or the church communities, when they are connected? What are the benefits between these two? Good. Well, to answer that question, I think of a passage of Scripture. Para responder essa pergunta, eu vou falar sobre uma passagem da Bíblia. And in the book of Acts, in chapter 1, verse 8, No livro de Atos, chapter 1, verse 8, versículo 1:8, Jesus says, Jesus diz:
to believers, para os crentes, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. você irá receber poder quando o Espírito Santo vier. And he doesn't say you might receive power. Ele não fala assim, aí você talvez vai receber poder. Doesn't say I hope you receive power. Ele não fala assim, eu espero que você receba poder. He says you will receive power when the Ele Holy diz, Spirit has come upon vocês you. irão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. And then he says, and you will be my witnesses. E vocês serão minhas testemunhas, ele diz. And he paints a picture of a geography. E aí ele faz uma figura geográfica, ele pinta uma figura geográfica. He says Jerusalem, Ele fala assim, Jerusalém, Judea, Samaria, Judéia e Samaria and to the ends of the earth. e por todo o mundo, para os confins da terra. And so all of those geographies work together for us. Então toda essa geografia, tudo isso contribui e trabalha para nós. We have our local geography Nós temos a nossa geografia local, sending to the ends of the earth. nós temos aqui a nossa geografia local nos enviando para os confins da terra. And all of the people on the ends of the earth, E todas as pessoas nos confins da terra, like my brother here, como meu irmão aqui, it stirs in the hearts of those that are local. e isso coloca uma chama no coração daqueles que estão na igreja local. And as God works in the hearts of people locally, E à medida que Deus trabalha no coração das pessoas que estão na igreja local, through Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth, através de Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra, there's places for people to be called back and forth. então tem lugares para pessoas irem e virem, irem e virem.